Lucas capítulo 9, versículo 12 em diante. 9, 12 em diante. Diz assim: e já o dia começava a declinar, então chegando-se a Jesus, os 12 discípulos disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém, Jesus? Amém. Aqui temos algumas lições importantes neste texto bíblico, que já é bem conhecido. Diz aqui que o dia começava a declinar, quer dizer, a tarde chegou, a tarde já estava acabando, o dia estava declinando e ia entrar o que? A noite. Eles estavam num lugar deserto, quer dizer, um lugar que não tinha nada. E os discípulos chegam para Jesus e diz assim: despede a multidão para eles irem procurarem comida. Mas vamos entender uma coisa aqui. Primeira coisa, tinha quase 5.000 pessoas. A Bíblia deixa bem claro aqui, que diz aqui: deixa eu me encontrar aqui. Quase 5.000 homens. Bom, quase 5.000 homens. Aqui não fala das crianças, não fala das mulheres. Então tinha mais de 5.000. Só de homens tinha isso. Mas, ou quase isso. Mas vamos entender, vamos voltar um pouquinho no tempo. Naquela época não era fácil de se deslocar para os lugares. As aldeias não ficavam perto de nada. 5.000 pessoas. Se você pegar 5.000 pessoas hoje para alimentar, num final de tarde, não vai ser fácil. Em um lugar pequeno. E ali ele estava com mais de 5.000. E já estava declinando a tarde, isso quer dizer, estava entrando a noite. Naquela época, andar de noite não era possível. Por que não era possível? Era tempo, as matas muito fechadas,
não tinha os asfaltos que tinha hoje, não tinha carro, havia feras, animais selvagens, poderia predar as pessoas, por isso que as pessoas andavam em bandos, elas não andavam, procuravam não andar sozinhas, raramente, geralmente andavam em bandos. Então era perigoso. E as cidades, eles falam que aldeias, também não eram perto uma das outras, tão perto. Então mandar esse povo no declinar da tarde procurar comida era mais ou menos o seguinte: não temos o que fazer, vamos nos livrarmos delas. Vamos deixar elas por conta. Era mais ou menos isso. Os discípulos olharam, e não era maldade, mas era a questão, não temos o que fazer. E esse povo ficar aqui a noite inteira, vai chegar uma hora que a fome vai bater. E vai ser meio preocupante, porque geralmente quando o ser humano ele se sente diante de uma necessidade, ele começa a procurar quem é o culpado por aquilo. E os discípulos devem ter temido isso. Nós vemos, por exemplo, Moisés, quando estava lá no deserto com o povo sentiu necessidade e o povo foi para cima de Moisés. Tu nos tiraste do Egito e nós vamos morrer aqui. Então eles falam isso, mas era aquela questão, eles não tinham solução. Então a solução é colocar esse povo para se virar, ver o que eles fazem por eles. Isso às vezes é o que nós fazemos, né? Diante de dificuldades que nós não temos recursos para fazer. Não sabemos o que fazer e falamos assim, bom, não posso, se eu pudesse ajudar, não posso. Então a pessoa que se vire por lá, porque eu não tenho o que fazer. Eu gostaria muito de ter o recurso, mas eu não tenho. Agora, o outro ensinamento aqui, ou melhor, o principal, é que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: despede a multidão. O que é isso? Os discípulos estão ensinando a Jesus o que ele deve fazer. Nós nunca devemos querer ensinar a Deus o que ele deve fazer. Mas muitas das vezes nós queremos ensinar. Na nossa oração mesmo. Deus faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Eu estou passando por isso, o Senhor faz isso, faz aquilo. Sempre estamos querendo dizer a Deus como Deus deve fazer para resolver os problemas que estamos enfrentando. Só que a nossa, aquilo que nós pensamos, que nós achamos que deve ser feito, ou que Deus deve fazer, ou como Deus deve fazer, ou vamos dizer assim, a nossa orientação a Deus, não vai mudar a situação. O que vai mudar é quando nós aprendermos a fazer o que Ele manda. É quando nós aprendermos a ouvir Ele e fazer o que Ele está dizendo. Mas muitas das vezes nós estamos dentro da nossa razão, da nossa capacidade de entender as coisas, e passando para Deus, na nossa própria oração. Não, Deus, porque olha, está acontecendo isso, está acontecendo assim, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, o Senhor age dessa maneira, o Senhor age assim, na vida do fulano, do cicrano, o Senhor faça dessa maneira, o Senhor age dessa forma. E Deus sabe o que fazer. Não é a tua maneira que vai resolver, não é a minha maneira que vai resolver, vai fazer. Não é nós que temos a direção certa para resolver uma dificuldade. Aqui era uma dificuldade grande. Era quase 5 mil homens. Então, com certeza, entre mulheres e crianças, muito mais pessoas que isso. E os discípulos, eles devem ter ali se confidenciado entre eles. Eles devem ter olhado, o dia está acabando. Daqui a pouco escurece. E não tem energia elétrica não para iluminar caminho. Tinha não. E fazer o que com todo esse povo aqui? Não tem comida. Aí eu disse, não, só tem ali 5 pães, 2 peixes.
Fazer o quê com isso? Olha que multidão. Você imagina você diante de uma multidão de 5.000 pessoas e você preocupado porque precisa alimentá-los. E não era só alimentar, porque eles não falaram só de alimento aqui. Quando fala-se do pão, aí já se, o peixe se lembra bem da necessidade do alimento, né? Mas quando eles chegam, eles dizem assim, ó, e começaram a declinar, e chegando-se aí os 12 discípulos disseram, despede a multidão para que indo campos e aldeias ao redor, primeiro se agasalhe e ache de comer. Tinha também que se agasalhar, porque há o frio. Então, eles viram duas necessidades. A de se agasalhar, por causa do frio, que viria à noite, e se alimentar. Só que eles viram, nós não temos como fazer isso. Não temos comida e também temos agasalho para esse povo todo. Isso significa que o lugar, no cair da noite, o frio chegaria e as vestes que as pessoas estavam usando seriam suficientes. Então precisava se agasalhar e dormir ali tranquilos. Então eles foram até Jesus. Deve ter, como eu disse, deve ter se confidenciado. Olha só isso, pessoal. Como é que esse povo vão dormir? Como é que esse povo vão se agasalhar? E comida. Vamos lá. Aí disseram, não, então vamos falar com ele. Vamos falar com o mestre. Vamos falar para ele despedir o povo. Ele não está nem aí. Ele não pensou nisso, não. Está aí falando. Com certeza Jesus estava ensinando, né? Aí isso começa, ele está falando. E não para de falar e não despede o povo e o dia já está acabando. Aí foram até Jesus. Ó, despede o povo. Despede que eles precisam se agasalhar, eles precisam comer. Em outras palavras, estão ensinando o que Jesus deve fazer, porque ele diz assim, ele não está precisando de orientação. Irmão, muitas vezes nós estamos assim com Deus, achando que Deus precisa de uma orientação para resolver nossos problemas. Ah, Deus faz isso, faz aquilo outro. Ah, disse aí. Deus, fala comigo. Me dá sensibilidade para ouvir tua voz, para me entender o que o Senhor está fazendo, para me compreender e seguir tua instrução. Porque eu sei que na tua instrução o Senhor vai operar um milagre. Na tua instrução o Senhor vai trazer a solução. Eu só tenho que fazer o que o Senhor manda. Mas às vezes não, nós estamos querendo mandar Deus fazer. Deus faz desse jeito. Deus ajuda. Às vezes nós escolhemos até as pessoas que Deus deve usar para nos ajudar. Ai, Deus, move o coração do fulano para ele fazer isso, fazer aquilo. E Deus diz, eu não preciso do fulano para resolver esse problema. Eu preciso que você ouça o que eu tenho a te dizer. É tudo que Deus precisa para operar, para resolver uma questão na nossa vida. Que o quê? Que a gente ouça o que Ele tem a nos instruir e estejamos também dispostos a fazer o que Ele manda, por mais incoerente que pareça, que às vezes parece, humanamente parece. Dentro da razão humana parece. O que aconteceu aqui foi. Porque quando eles, voltando aqui, eles dizem assim, despede a multidão para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e ache que comer. Porque aqui estamos... Você veja bem que tem uns pontos que a gente está sempre atento. Eles dizem assim, despede eles para que eles vá aos campos e às aldeias. Sempre, no lugar que você está, sempre tem uma cidade, ou no caso ali, uma aldeia, que é mais perto, né? E por que não disse assim, vá a tal aldeia mais perto? Porque era muita gente. Então não daria conta. Então, para que eles se espalhem, cada um procure uma aldeia, um lugar, e ver se resolver essa questão. Se chegasse, vai para uma aldeia só,
também não ia ter. Onde ia ter comida para 5.000 pessoas no cair da noite? E voltando, porque hoje é fácil você entrar numa cidade ainda encontrar alimento durante a noite, porque hoje tem a tal da energia elétrica. Então tem restaurantes que abrem, que fazem uma comida, só se for Campos Gerais na segunda-feira, aí não tem nada. Não, ainda tem o hotel do Milton, é Milton parece, que tem um restaurante que funciona. Acho que é ele e o cara lá do posto, funciona na segunda-feira. Então veja bem, mas imagina naquela época, sem energia elétrica, bateu a noite, o povo ia dormir. Não ia estar em aldeia nenhuma. Só que quando eles falam isso, versículo 13, Jesus diz: mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. Que coisa, hein? É isso, aquilo que eu te falei. Por mais que pareça absurdo. Porque, Senhor, despede esse povo. Quase 5.000 homens. Fora crianças e mulheres. Para que eles procurem lugar para se agasalhar e para comer. E aí nas aldeias procuram, sei lá, onde, nos campos, aldeia. Aí Jesus disse, dá de comer para eles. Uau! 5.000 pessoas. O que eu vou fazer agora? Irmão, para andar com Deus é necessário fé. Porque Deus ele não está nem aí de te colocar em uma situação difícil. Porque Ele sabe que se Ele te colocar numa situação difícil, porque Ele tem o poder para revertê-la. Se você estiver disposto a obedecer o que Ele diz, a fazer, entre aspas, a loucura que Ele manda, que parece loucura. Senhor, mais de 5.000 pessoas, o Senhor está mandando a gente alimentar, sem ter comida. Nós já te trazemos, nós trazemos até o Senhor já uma solução para nos livrar desse problemão que não temos solução. Aí o Senhor arruma o maior. Dá de comer. Eles devem ter olhado um para o outro assim. Como? Está brincando? E qual que é a impossibilidade, às vezes, nós resolvermos problemas? A falta de fé. Que a solução está na fé. Porque Jesus disse, dá-lhes de comer, porque Jesus cria que o Pai providenciaria. Os discípulos estavam como qualquer um de nós, na razão humana. E na razão humana mas desse povo se virar, nós não temos o que fazer. Aí alguém diz assim, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Aí ele fala, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Agora vamos mostrar a dificuldade. Vamos mostrar para ele o quanto é difícil. E às vezes nós gostamos de mostrar para Deus o quanto é difícil, né? Ai Deus, mas olha, tua palavra diz isso, olha a situação aqui. Ah, como está? Ah, Senhor, só se a gente for comprar esse povo todo. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Você está brincando conosco? Você não viu a multidão que tem aí? Se nós corrermos para comprar, não vamos encontrar. Como vai ser isso? Olha o que tem aí, Senhor. Tem 5 pães e 2 peixes. É o que tem. O Senhor tem mais de 5.000 pessoas. Aí ele diz assim, porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Organiza o povo. Vocês não têm o que fazer, não? Vocês não sabem o que fazer? É o seguinte, então faz o que vocês podem fazer. O que eu vou mandar vocês fazer, vocês não podem alimentar, que não tem como alimentar. Então faz o que vocês podem. Isso aqui vocês podem. Não era fácil também não. Você imagina de pegar uma multidão para você organizar.
Às vezes organizar um grupinho de pessoas pequenas aqui é ruim. Vai por aqui, sempre tem um que quer ir meio por outro lado. Não, faz 50 e 50. Aí pega 12 discípulos, cada um chega e diz assim, arruma teu grupo de 50, vai formando ali. Você 50, 50. Aqui tem mais gente, então manda para cá. O outro, aqui está faltando, então vem para cá. E vão organizando, 50 e 50. Aí quando eles fazem isso, o que acontece? Diz assim, isso gastou tempo, né, gente? Lendo a Bíblia parece que é uma coisa assim, no estalar do dedo. Mas você imagina, eu fico imaginando essa organização aqui. Já está declinando a tarde, o dia já está indo embora. E agora nós temos que fazer o quê? Fazer que 50 e 50. Os discípulos, eu fico imaginando o que passou na cabeça deles. Que estão dizendo a Jesus, despede, não tem o que comer, não tem como se agasalhar. Agora Jesus disse, o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes, não dá para nada. O senhor quer que a gente... Bom, acho que o senhor está querendo que a gente vá nas aldeias procurar comida, comprar. E que hora vamos chegar com essa comida? Mas eles não, manda sentar de 50 por 50. Aí agora lá vai, agora vem trabalho. Pegar mais de 5 mil pessoas e organizar. Vem 50 aqui, senta aqui nessa rodinha. Vem mais 50 aqui, e vem um menino teimoso, vem uma pessoa teimosa, vem resmungando, que sempre tem. Que não entende por que isso. Sempre que estão fazendo isso. Eu vou ficar aqui. Não, vem para cá. E quando eles organizam tudo, grupos de 50 e 50, e assim o fizeram, fazendo assentar a todos. Fica tudo sentadinho, fica tudo quietinho aí. Aí diz assim, e tomando os 5 pães, aí Jesus entra em cena. Quer dizer, aqui nós vemos aquele trabalho dos discípulos, um ribuliço, puxa gente para um lado, puxa gente para outro, senta aqui, vem para você para cá e tudo. Terminou tudo, está tudo sentadinho, está tudo organizado, os grupinhos estão lá, 50 e 50, tá bom então, dá os 5 pães e 2 peixes. Agora imagina isso na cabeça dos discípulos, para quê? Agora esse o povo e ele vai comer? Acho que eles pensam, são 5 pães, 2 peixes. Olhando bem, os pães naquela época não eram os pães grandes, né? Que eles faziam. Deveria ser grande. Até os discípulos até pensaram, de repente ele vai comer, chamou a gente vai comer agora. E o povo? Aí Jesus disse, não, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, começa a alimentar. Abençoa e diz, agora vai entregando para o povo. Aqui tem muita coisa, irmão, para a gente imaginar. Eu fico imaginando os discípulos. Primeiro, obedeceram uma ordem de separar o povo, colocar de 50 e 50. E agora pega aqueles pães que Jesus pega lá, 5 pães. Não tinha nem 12 para ser um para cada discípulo, né? 5, então dividiu aquilo, deu um pedaço para cada um, sai dando para o povo, um pedaço de peixe, sai entregando para o povo. E ele sai, tem um pedaço, você também, pega aí, vai. Passa por outro. Mas esse pão não acaba, não? Imagina o discípulo entregando aquele pão para a pessoa, dizendo, então esse pão, vai, divide aí, cada um pega um pedacinho. O cara até vem nas costas, eu não quero nem ver, daqui a pouco acaba. O pão de repente correndo, nada acaba aquele pão. E o povo pegando e comendo, e saciando. Aí depois, quando termina tudo, todo mundo de barriguinha cheia, aí disse, agora tem uma coisa, hein? Mas tem uma coisa também. Arruma uns cestos aí, não sei onde eles arrumaram esse cesto, mas arruma para pôr a sobra, para ir colhendo o que for sobrando. Mas qual o ensinamento dessa mensagem, irmãos? A gente nunca querer dizer o que Deus faz, como Deus deve fazer para resolver os problemas. A gente está atento ao que Ele diz. Está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade. Para de ensinar a Deus o que Ele deve fazer para te ajudar. Começa a dar atenção ao que Ele diz na sua palavra e coloca no seu coração a disposição de fazer o que Ele está mandando. Não importa o que seja, por mais
louco que seja. Porque se você obedecer, fazer o que ele está mandando, é ali que ele vai operar o milagre. É ali que ele vai operar a bênção. Ontem me ligou uma mãe sobre o filho. Ela falou assim: pastor, meu filho está passando por uma situação, está dando umas crises nele, e ele foi parar no hospital, depois foi para Boa Esperança, mandaram para Alfenas, e a coisa está complicada. E esse menino, esses dias, tomou uma decisão que o menino da igreja disse que não viria mais na igreja, não queria mais saber, ia procurar viver algo novo, para ver se encontrava. E não é decisão boa. E eu falei para essa mãe, eu falei assim: olha, escuta, eu não estou afirmando isso, mas vamos acreditar. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem. Esse menino esteve na igreja, ele deve ter aprendido alguma coisa, mas ele tomou uma decisão muito ruim. Então vamos entender que esse momento é só um momento que ele está passando para acontecer algo melhor na vida dele. Porque talvez se ele toma uma decisão louca e tudo começa a dar bem, talvez ele ache que está tudo bem. De repente, num momento desse, não estou dizendo que é por isso que aconteceu, seja um momento que seja para o melhor, para o cara acordar, cair em si, como o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, pegou o que tinha e foi gastar à toa e fazer festa. Enquanto ele estava cheio do dinheiro, fazendo festa, para ele aquilo era aquela vida. As coisas estavam bem, mas no dia que ele passou privação, começou a padecer necessidade, que a coisa se complicou, ele caiu em si e disse: não, é na casa do meu pai que eu devo estar, porque lá tem o suprimento. Falei, vamos acreditar que nessa luta que você está enfrentando, eu sei que não é fácil, e eu falei, eu não estou afirmando isso, mas vamos acreditar que Deus vai trabalhar e o melhor vai acontecer, que ele vai cair em si, acordar e entender que ele precisa de Deus, para que não só seja resolvido esse problema que ele está passando na saúde, mas que seja o maior problema, que é a pessoa desistir de caminhar com Deus, que esse é o pior, porque é esse que vai levar para o inferno. Que o pior problema, irmão, não é estar doente. A doença um dia acaba. Nem que seja com a morte, mas acaba. É verdade. Tudo acaba. Agora a eternidade não vai acabar. E se a pessoa passar para lá sem Jesus, coisa terrível. Não se compara a todo sofrimento desse mundo. Porque todo sofrimento desse mundo passa. Como também toda alegria, toda conquista, tudo aqui é passageiro. Mas o que eu quero, voltando à mensagem, nós precisamos aprendermos a ouvir a Deus e a treinar o nosso coração, porque o nosso coração ele é muito rebelde, cheio de vontade. Treinar o nosso coração na palavra de Deus, a fazermos o que Deus manda, o que Deus ordena. Porque é justamente a solução de qualquer dificuldade que enfrentarmos, de qualquer luta que travarmos, a solução está com Deus. E Ele vai executá-la, vai fazer com que aquele problema se resolva, quando nós estivermos seguindo a direção deles, não quando nós estivermos tentando dirigi-lo no que ele deve fazer. Deus opera um milagre, não é na estratégia que eu dou para ele, mas sim naquilo que ele me ensina a fazer quando eu obedeço. Foi o que aconteceu aqui com os discípulos. Os discípulos aqui, nós vemos aqui um desespero humano, um desespero de ver, tem uma multidão. Nós não queremos essa multidão passando frio, nós não queremos essa multidão passando fome, mas não temos como resolver.
Então a única solução é mandar a multidão se virar, para pelo menos nós não termos de ter que lidar com esse problema. Que seja deles. Mas Jesus disse, não, de jeito nenhum. A solução não é essa. E pode ter certeza que não seria. Porque se ele mandasse aquele povo ir às aldeias, aos campos, talvez alguns até tivessem que andar bastante no meio da noite. Hoje talvez não encontrasse lugar para pousar. E poderia no meio da noite até ser atacado por um animal selvagem e perder a vida. Ou poderia não encontrar comida e crianças começar a reclamar e as pessoas até se arrependerem de ter ido até Jesus. Eu não deveria ter ido para lá, fui para lá, agora o que aconteceu? Poderia acontecer qualquer coisa. Aí Jesus disse, não. Faz o seguinte, manda esse pessoal sentar. Divide eles, organiza. Só organiza. Organiza que eu já sei onde eu vou resolver isso aqui. Jesus também, ele mesmo, de si mesmo, ele não tinha solução. Porque Jesus estava ali como qualquer um dos discípulos, como homem. E como homem, Jesus dele mesmo, eu estou falando usando as palavras dele, que ele disse que as obras que ele fazia não era dele mesmo, era o Pai que estava nele que fazia, porque era poder de Deus em ação, era agir espiritual ali. Tanto é que ele pega os pães, os peixes, ele faz o quê? Ele leva ao Pai, ele abençoa, e quando ele abençoa, faz sua oração, ele diz, agora divide com o povo, agora divide. Então, quem estava operando através de Jesus homem, estou falando de Jesus homem, o Pai, através da oração, nos deixando exemplo de quê? De quando nós não temos solução para nada, o que mais nós temos que fazer é ir a Deus, é crer em Deus, é acreditar que Ele tem a solução, orarmos, buscarmos a Ele e fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. Buscar, ouvir Ele e, logicamente, e aí que está, aí que entra. E nós temos que aprender algo com os discípulos aqui. O que é que nós devemos que aprender com os discípulos aqui? A estarmos dispostos a fazer o que Jesus manda. Por mais que não entendemos. Porque é justamente naquilo que Ele manda que Ele vai operar. Sabe aquele momento que você está orando por alguma coisa, você está orando e você diz assim, sei nem o que Deus vai fazer aqui. Eu estou pedindo, mas sinceramente, eu não sei. Mas você não precisa saber o que Deus vai fazer. Você só precisa crer que Ele vai fazer e seguir a instrução dEle. A nossa questão é que às vezes nós chegamos a Deus mais dispostos a falar do que a ouvir. Mas isso é coisa da nossa natureza. Nós gostamos mais de falar do que de ouvir. Inclusive esse é o grande problema que existe nos casamentos, né? Porque existe pouca disponibilidade de ouvir. É sempre mais querendo falar, opinar. E às vezes não ouve. E no caso com Deus isso é muito sério. Porque Deus, Ele tem a solução para tudo. E toda a solução de Deus está na palavra dEle. Por que está na palavra dEle? Porque os mundos foram criados pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. E sem a palavra Ele não fez nada. Então até hoje é pelo poder da palavra dEle, quando nós entendemos, quando nós nos sujeitamos, quando nós fazemos o que Ele manda, que Ele vai operar o milagre. Não é quando eu falo, não é quando eu digo,
Deus, o Senhor faz assim, 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 assado. É muito mais quando eu escuto, aprendo com Ele e estou disposto a fazer o que Ele manda. Porque tem uma coisa também séria, né? Será que se você estivesse lá, se eu estivesse lá, no lugar dos discípulos, nós iríamos fazer o que Jesus mandou? Senhor, a multidão, não tem o que comer. Só tem 5 pães, tem 2 peixes. Tá bom. Alimenta vocês mesmos. Como? Isso eles perguntaram. Mas aí, em seguida, ele diz: manda eles assentar de 50 em 50. Será que você faria isso? Será que você atenderia essa ordem? Ou você iria analisar, ou eu também, se estivesse lá, iria analisar: não, mas espera aí, está mandando assentar para quê? Vou fazer isso para quê? Tem nada mesmo? Tem solução? Para que eu vou estar nesse trabalhão todo? Eu volto a dizer, era mais de 5.000 pessoas. Os discípulos era um número pequeno para o trabalho. 5.000 pessoas dá trabalho para organizar. Olha o trabalho quando tem alguma coisa, as pessoas fazem alguma coisa, está entregando alguma coisa e começa a fazer fila de gente para receber e as pessoas vão organizar, que trabalho tremendo que dá. Então não é fácil. Mas, no entanto, eles obedeceram. E por eles obedecerem e fazerem o que ele mandou, o que aconteceu? O problema foi solucionado. O que é que essa mensagem nos traz hoje, irmãos? Que todos os problemas que nós enfrentamos, por grande que seja o seu problema, ele tem solução. E a solução está o quanto você está disposto de fazer, de ouvir a Deus e fazer o que Ele manda. Aí tem tua parte. Aí tem tua parte também. A parte de Deus, fácil Ele faz. Ele tem todo o poder. Mas e a nossa? Porque nós paramos na nossa própria razão. Até a nossa inteligência nos atrapalha. Ou nós sabemos. Por quê? Porque você diz assim, espera aí. Mais de 5.000 pessoas. Já está anoitecendo. Só tem 5 pães, 2 peixes. Para que esse trabalhão? Para que esse trabalhão está resolvendo tanta coisa com esse povo? Para quê? Não tem nada para dar. Tudo bem, vamos fazer? Organizou, agora vem a maior. Tá bom, tá aqui, Orei nesses 5 pães, 2 peixes, entrega para o povo. Rascaria, está entregando. Para quê? Eu não vou fazer isso não. Vou perder meu tempo. Vou dar 5 pães, eu vou dar ali para alguns, ficar o resto todinho com fome, melhor não dá para ninguém. A gente não fala isso quando a coisa é pouca? Não dá para todo mundo, então é melhor não dar para ninguém. Esses dias eu vi até um caso de um rapaz lá na África. Ele estava lá numa comunidade, foi entregar umas sandálias, vamos lá com os pezão no chão. Ele comprou um bocado de sandália para o povo. Aí quando ele agrupou o povo, era gente demais. Aí ele disse, não vou dar. Se não é para dar para todo mundo, não vou dar. Vou primeiro comprar mais, para depois sim eu chamar o povo.
para vir. Ela agiu certo, né? Ela agiu, isso é razoável, está correto. Então, quer dizer, até a nossa razão nos atrapalha com Deus. Porque imagina se alguém diz, não, toma, aqui tem 5 pães, tem 5.000 pessoas lá. Vai lá entregar, pô, você não dá. Isso aqui não dá para ninguém, não dá para todo, melhor não dá para ninguém. Então, guarda isso. Guarda isso. Deixa para lá. Só que Jesus disse, alimenta. Entrega para o povo. E quando entregaram, todos comeram, se fartaram. Quer dizer que aquele pão foi rasgando, voltando, passando de novo. Imagina esse pão, passa de mão, volta de novo, rasga de novo, dá mais pedaços, vai de novo, alimenta. E agora? Ainda tem pão sobrando? Tem, então joga lá, tem cestos. E você vê que não sobrou, não foi da mão dos discípulos, porque para encher mais 12 cestos, sobrou da mão do povo. O pedacinho que eles pegaram, comeram tanto daquele pedaço que sobrou. Disse, vamos aí, pô, encher de cesto, 12 cestos. Mas aí que está a grande lição, irmãos. A grande lição. A palavra aqui não tem nem muito o que falar nisso aqui. Isso é mais para a gente entendermos isso e a gente começarmos a olhar para nós mesmos, como nós temos sido diante de Deus. Muitas das vezes querendo ensinar Deus a fazer as coisas, fazer um milagre na nossa vida, porque faz isso, faz aquilo. Às vezes nós estamos enfrentando determinadas lutas e já estamos olhando, mas como isso vai se resolver? E quando nós entendemos que deve se resolver, passamos para Deus. Deus, Deus, faz aqui assim, faz aqui assado, faz dessa maneira. Deus diz, não. Não é você que tem que me ensinar, eu que tenho que te ensinar. Para me ouvir. Faz o que eu te mandar aqui. Porque é aqui que eu vou operar. Quando você estiver disposto a fazer o que eu mando, a agir segundo a minha direção, isso aqui vai acabar. Esse problema vai acabar. A solução vai ser encontrada. Mas enquanto você está tentando encontrar a solução e colocando, porque às vezes a gente estamos tão perdidos diante de determinadas situações, que a gente chega diante de Deus e ora. Deus, faz assim, assim, assado, Deus. Daqui a pouco está nós com outra, Deus, mas acho que é mais assim, assim, assado. E a confusão que nós sabemos. Queremos jogar confusão para Deus. Deus não tem confusão, Deus já tem a direção certa, Deus sabe o que fazer. Jesus sabia o que ia fazer, Ele sabia como fazer. E a parte de Jesus que Ele nos ensina aqui, a parte dele que nós temos que aprender com Ele, é ir ao Pai e orar. E crer. E a parte que nós aprendemos com os discípulos, que é ouvi-lo e fazer o que ele manda. Por isso que lá em outro milagre que aconteceu, esse aí foi da multiplicação, ou melhor, a transformação da água para o vinho, que nós temos o grande ensinamento ali de Maria, que ela chega para os homens e diz assim, façam tudo o que ele vos disser. Quer dizer, quando vocês fizerem tudo, que foi outra loucura também. Estava faltando vinho, Jesus mandar encher um bocado de coisa de jarra de água. Enche isso aqui de água. Pô, mas precisa é de vinho, não é de água. Mas ali aconteceu o milagre que fizeram. Então o que nós precisamos fazer todos os dias? Todos os dias primeiro, nós nos dedicarmos a aprender com Ele. E em seguida, preparar o nosso coração para fazer o que Ele manda, porque é no que Ele manda, se nós obedecermos, se nós assim o fizermos, que vai ter a solução. Agora, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua luta, eu não sei o que é que você está enfrentando, eu não sei qual é a solução que você tem pedido para Deus, mas uma coisa é certa, talvez você não está conseguindo ver o resultado que você quer, ver a solução se cumprir, porque talvez você está dando muita direção para Deus e não está ouvindo o que Ele tem a te direcionar. Se dedica mais a ouvir, se dedica a aprender, e quando aprendeu,
Domine seu coração para não fazer o que ele quer ou o que a razão diz, mas o que você aprendeu com Deus. Porque o nosso coração o nosso entendimento, a nossa compreensão humana, às vezes vai dizer, não, tudo bem, é a palavra de Deus. Mas, olha a situação. Que isso os discípulos poderiam ter. Está mandando sentar, está mandando alimentar esse povo, mas espera aí. Olha o que nós temos aqui. Mas não, eles obedeceram. E por obedecer, mais 5.000 pessoas alimentadas. Irmãos, se a gente ouvir a Deus, nós temos solução para todos os problemas que surgem. Porque a solução está em obedecermos, fazer o que Ele manda. Ouvir e obedecer. Não em falar demais e tentar ensinar Ele o que Ele deve fazer. Senhor, olha que situação eu estou enfrentando, olha que luta, Senhor. Faz isso assim, assado. Não vai resolver. Mas eu tenho orado tanto a Deus, eu tenho pedido tanto a Deus, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, para Deus mudar o coração do fulano, para Deus fazer não sei o que do fulano. Para de mandar Deus fazer coisa do fulano. Ouve o que Deus está te dizendo e segue o que Ele está dizendo, que Ele tem solução para aquilo, da maneira dele, não da tua, não da minha. Não é verdade? É verdade, é a maneira dele. É como a mãe que eu falei ontem. Ela quer o filho dela abençoado. E com certeza está orando, né? Não, pastor, eu quero que o senhor me ajude em oração. Já oro para o teu filho direto. Mas me ajuda para que Deus abençoe nisso e nisso. Vamos orar para Deus agir da maneira dele. Talvez isso aí vai ser para o bem do próprio garoto. Eu não estou dizendo que foi por isso. Entenda bem, não estou afirmando. Eu não sei. Mas pode ser. Pode ser para despertar, para acordar e viver um bem muito melhor, que é uma vida verdadeiramente com Deus, desfrutar das bênçãos de Deus. Porque às vezes você está orando tanto por alguém, às vezes pelo filho, por alguém da família, você está orando, Deus, eu quero ele abençoado, eu quero ele assim, prospera ele. Mas agora eu te pergunto, você que ora pela prosperidade do teu filho, vou falar de filho, que geralmente as mães, os pais se preocupam, principalmente as mães. Se teu filho prosperar muito hoje, é para quê? Para ir para o céu e para o inferno? Porque tem gente que vai pegar a prosperidade e ir para o inferno. Estou cheio de dinheiro agora vou fazer o escarcéu. Não é verdade? Estou com muito dinheiro, comprei um carro novo agora, zero, agora é mulherada. Que vai para o inferno com essa vida. Eu tenho um sobrinho que vive uma vida terrível. Esse dia me disseram que está reclamando, eu trabalho tanto, minha vida não está dando legal. Eu oro para esse dia, mas não oro para ele prosperar, não. Eu não oro, não. Deixa ele passar os perrengues dele. Ele não precisa de dinheiro. Para quê? Para tomar mais cachaça? Para se prostituir mais? Ele precisa conhecer Jesus, aí sim ele pode prosperar, porque aí vai ser para o bem. Se ele tiver muito dinheiro, ele vai acabar com a própria vida e ainda vai para o inferno. Não estou dizendo que você tem que orar pela miséria da tua família, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente quer pedir coisas, Deus faz isso, que o fulano tem isso e aquilo, mas para quê? Para se autodestruir cada vez mais? Porque a cabeça não está bem, a cabeça só está para o mal, para as coisas erradas. Então vamos orar pela conversão. Com conversão vem prosperidade, vem saúde, vem paz, vem coisas boas. Pastor, e se o cara se converter, tem que viver na miséria? Não estou dizendo que vive na miséria. Deus dá uma porção para ele, que não venha lhe faltar. Claro, se ele trabalhar muito, Deus não vai impedir dele. Se ele trabalhar muito e se concentrar na riqueza, Deus não vai proibir dele enriquecer, não. Porque o mundo está cheio de rico que não tem Deus. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a nossa petição a Deus. Entenda bem, não estou dizendo que seu filho que não é convertido tem que viver na miséria ou tem que viver isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a nossa petição a Deus, que a gente pede tanto benefício financeiro e esquece que
que aquela pessoa precisa mais não é de mais dinheiro, ela precisa de conversão. Conversão. Para colocar, às vezes tem gente que até já ganhou muito dinheiro, mas o que ganhou já acabou tudo, porque vive uma vida errada. Não é verdade? Trabalha, luta, conquista e joga fora com a vida errada que vive. Então precisa se converter, colocar a cabeça no lugar e aí sim vencer. Às vezes tem até capacidade para isso, não está tendo porque a cabeça é maluca. Então precisa de uma melhor. Mas voltando à mensagem, para a gente não sair, encerrar. Vamos aprender mais, ouvir a Deus, crer em Deus e ter disposição de colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Porque não é só aprender. Às vezes nós aprendemos, mas não estamos dispostos a fazer o que Ele faz. Porque olhamos com a razão humana e diz, não, isso não tem muito sentido. E às vezes o que Deus nos pede, parece que não tem sentido. Não tinha sentido o que Jesus pediu para os discípulos, humanamente. Mas era justamente ali que havia um milagre. Porque quando Ele dá uma palavra, Ele se compromete em abençoar. Quando alguém se compromete a obedecer. Amém, Jesus? Amém. Essa era a mensagem.